Todo mundo sabe que uma das melhores coisas de toda a saga Star Wars são os duelos com o sabre de luz. Duelos que, além de definir quem é o mais poderoso, definiram a história da galáxia. E caso você não saiba, duelar é visto como uma arte para o Jedi, sendo uma das tradições mais antigas da Ordem e um meio de se conectar com a Força. E durante milênios, 7 formas de combate com o sabre de luz foram criadas. Então no vídeo de hoje, vamos ver todas as 7 formas e quais são as mais importantes. Então já deixa o seu like e se inscreva no canal para ajudar o trabalho. Bora pro vídeo. É importante dizer que o duelista pode se especializar em uma forma, mas ele também pode incorporar outras formas para o seu modo de combate, para o seu arsenal, digamos assim. Tanto que vocês vão ver que alguns são mestres em todas as 7 formas, como o Mestre Yoda, o Palpatine, o Mestre Windu e até o General Grievous. Então, com isso em mente, vamos começar com a primeira forma, a forma 1, Shi-Cho, conhecida também como a forma da determinação. Essa forma foi criada ali no período de transição, onde os Jedi abandonaram as espadas tradicionais e começaram a usar o sabre de luz. Ela é praticamente a forma básica e introdutória para todo Youngling e aprendiz no combate com sabre de luz. Por ser a primeira forma criada e mais básica, ela não é tão utilizada por muitos mestres, até porque outras formas foram criadas a partir dela para serem melhores de se usar. E mesmo sendo a fase inicial para todo jovem aprendiz, não se engane, porque nas mãos de um mestre, essa pode ser uma das formas mais letais e seguras de se usar, boa na defesa e no ataque. E um usuário que dominou essa forma foi o mestre Kit Fisto. Durante as Guerras Clônicas, ele foi capaz de quase derrotar o Grievous usando essa forma com 2 sabres de luz. Ele ainda era conhecido como um dos melhores duelistas de toda a Ordem, e até conseguiu aguentar alguns ataques do próprio Darth Sidious. A forma 2, Makashi. Essa forma foi feita exclusivamente pensando no combate contra o sabre de luz. Ela é conhecida como uma das formas mais belas e graciosas de todos os tempos. Afinal, é preciso calma, concentração e muita técnica para usá-la. Ela serve para controlar os ataques sem ser muito explosiva e agressiva. Alguns dos usuários mais notáveis dessa forma são o mestre Ki-Adi-Mundi, o Grande Inquisidor e a Sage Ventress. Mas sabemos que o mestre definitivo dessa forma é ninguém mais ninguém menos do que o Conde Dooku. Por dominar completamente essa técnica, o Dooku foi considerado durante anos como o melhor espadachim de toda a Ordem Jedi. A Makashi é boa contra um oponente apenas, mas também pode servir para lutar com 2 inimigos ao mesmo tempo. A forma 3, Soresu, conhecida como a forma da resiliência. Afinal, ao contrário da Makashi, a Soresu era mais focada na defesa do que no ataque, e era muito boa principalmente para defletir tiros de blaster. Como eu disse, ela era mais focada na defesa, então seu usuário precisava se manter calmo e analisar todas as aberturas do inimigo. Afinal, ela usava a própria força do oponente contra ele mesmo. E o praticante mais famoso dessa forma, e talvez o maior de todos, é o mestre Obi-Wan Kenobi. Outro usuário também era mestre Luminar Unduli e sua padawan Barriss Offee. Mesmo sendo uma forma também muito simples, Obi-Wan conseguiu derrotar o Darth Maul, General Grievous e Anakin Skywalker em Mustafar. E no caso do Anakin, a gente consegue reparar que o Obi-Wan conseguiu se manter calmo e estratégico, mesmo em um momento tão difícil. A forma 4, Ataro, conhecida como uma das formas mais agressivas de todas. Ela tem um estilo muito mais acrobático e frenético, que necessita de muita energia de seu praticante e uma conexão muito forte na força para dominá-la. Afinal, ela precisa de movimentos rápidos e certeiros. Ela foi desenvolvida para acabar rapidamente com os conflitos. Talvez a sua maior fraqueza seja o próprio tempo, já que conforme a idade, ela fica mais difícil de ser utilizada da maneira correta. O mestre dessa forma era ninguém mais ninguém menos do que o mestre Yoda, que mesmo velho ainda era um dos maiores duelistas de todos os tempos. Qui-Gon Jinn também usava essa forma. Forma 5, Xian ou Jem-So. Essa forma ficou famosa por ser boa tanto na defesa quanto no ataque. Ela era usada de forma a aproveitar sua boa defesa e contra-atacar rapidamente, com golpes fortes e explosivos. Ela era perfeita para duelos com sabre de luz, mas também boa na defesa e contra os tiros de blaster, se provando uma forma bem balanceada e versátil. O praticante mais conhecido dessa forma era o escolhido Anakin Skywalker, e ele usou essa forma tanto como um Jedi quanto como um Lord Sith. Darth Vader era um mestre nessa forma, o que ajudou a ser letal e brutal em seus combates. E a variação dessa forma foi usada pela padawan de Anakin, Ahsoka Tano, que a usava com 2 sabres. E a forma, quando bem usada, podia controlar em
inteiramente todos os momentos da luta, já que a troca entre a defesa e o ataque de maneira rápida era bem letal. A forma 6, Niemann, pode ser usada com o sabre de luz de empunhadura dupla, também com o sabre normal, e ela pode ser combinada com ataques rápidos e poderes da força. É uma das mais ágeis e rápidas, e geralmente os seus praticantes são guerreiros mortais. Obviamente que o seu usuário mais conhecido e um mestre absoluto nessa forma é o Darth Maul, que introduziu essa forma na saga Star Wars com seu sabre de empunhadura dupla. A forma 7, Juyo ou Vaapad. Essa é uma das mais controversas, tanto que foi rejeitada e até proibida pelo Jedi durante um bom tempo. Afinal, essa forma era usada pelo Sith por ser muito agressiva e usar da raiva e das emoções do praticante em combate, o que vai totalmente contra a doutrina Jedi, que diz que o duelista tem que manter a calma e não se deixar levar por suas emoções. Mas ao longo dos anos, essa forma foi sendo mais bem vista pelo Jedi, ao ponto de um dos Jedi mais poderosos de todos os tempos ser um mestre absoluto nessa forma. Eu tô falando do mestre Windu, que dominou a Vaapad e conseguiu usar a sua raiva e a agressividade sem se deixar levar para o lado sombrio. E vale lembrar que o Palpatine, além de ser um mestre em todas as formas, usava muito a Juyo. Inclusive foi essa forma que ele usou para lutar contra o Mace Windu e todos os outros Jedi lá na Vingança do Sith. Mas é isso, pessoal, essas foram as formas de combate de sabre de luz. Aproveita e comenta aí qual a sua favorita, e se você fosse um Jedi, um Sith, qual seria a sua preferida, beleza? Não esquece de se inscrever e deixar o seu like, porque você me ajuda bastante. Bem-vindos ao canal Contos Star Wars. É isso aí, pessoal, não esquece de seguir as minhas outras redes sociais. Tamo junto e que a força esteja com você.